É muito habitual. As pessoas com diabetes atiram a responsabilidade para os seus antecedentes, porque os familiares já tinham a doença ou têm a doença e, portanto, acabam por ficar com a doença. A verdade, Dr. João Faria, é que não é bem assim. Olá, viva. Não, não é de todo assim. Hum, Nas primeiras consultas de diabetes, se calhar começo por aí, é muito comum o doente apressar-se a dizer que a sua doença é genética, é hereditária ou é familiar, como se tivesse sido uma verdadeira lotaria, não é? Qual é o problema disto? O doente tem uma atitude, passa a ter uma atitude muito passiva em relação à doença, não é? E isto não ajuda nada no seu processo terapêutico. Na verdade, o que eu lhes explico é que a diabetes tipo 2 tem comprovadamente uma base genética. Há vários genes e variações genéticas que parecem estar associados à doença, mas nenhum gene, nem um conjunto desses genes determina a doença, determina que a pessoa vá desenvolver a doença. O que determina, de facto, é a chamada epigenética, que não é nada mais, nada menos do que a interferência do nosso estilo de vida, das nossas escolhas do cotidiano na nossa genética. Ou seja, dando um exemplo prático, alguém que tenha uma grande carga genética, muitos casos na família, e que adota um mau estilo de vida, tem um risco muito elevado de desenvolver a doença. Já alguém que tenha a mesma carga genética e que adote uma dieta adequada, o exercício físico regular, entre outras medidas de estilo de vida, já não tem que desenvolver a doença necessariamente. O que eu, muitas vezes na consulta, quando eu me apercebo que há um problema de obesidade e diabetes na família, não é? Em tom de brincadeira, não é? Eu brinco com os doentes, mas passando-lhes uma mensagem importante, que explico-lhes que o que tornou a doença familiar não foi a genética, mas sim o facto de eles passarem o mesmo tempo sentados no sofá e comerem todos da mesma panela, na verdade. Eu explico-lhes que foram esses os fatores que tornaram a doença verdadeiramente familiar. Portanto, o fator genético tem uma importância, mas não é tão relevante, nem nada que se pareça, como os comportamentos e as ações que as pessoas tomam no seu dia a dia, não só do ponto de vista de comportamento de alimentar, em termos de alimentação, como também de comportamento, vá lá, chamemos-lhe social, da forma como se comportam, por ficarem mais sedentários, mais presos dentro de um sofá, por exemplo, mais sentados numa cadeira, é isso que acontece. É isso mesmo, é isso mesmo. Os estudos, nós já tínhamos evidência que mostrava que através de uma intervenção no estilo de vida era possível atrasar a progressão da doença. E nós agora já temos evidência de que é possível reverter a doença com medidas de estilo de vida e, portanto, é importante transmitir às pessoas que sim, há uma base genética, há pessoas que estão mais predispostas para a doença, mas de que ela não é de todo uma fatalidade e que é possível revertê-la ou prevenir a sua progressão através de medidas simples do dia a dia que têm muito a ver com as escolhas que cada indivíduo faz. Isto tem muito a ver com a responsabilidade individual, colocar a pessoa no centro, não é? Na gestão da sua própria saúde, não é? Também responsabilizar a pessoa pela sua saúde e que ela tenha um papel proativo em todo esse processo.